E quando a gente fala de densidade energética, essa energia ela é convertida em uma moeda de troca para a realização das atividades, que é o que? É o ATP, que é nada mais, nada menos que a adenosina trifosfato. Como que o ATP ele é composto? Ele é composto por uma adenina, uma ribose e três fosfatos. E como ocorre essa reação para obtenção de energia por meio do ATP? O ATP ele é quebrado é, por uma enzima chamada ATPase. Essa enzima ela quebra uma ligação dos fosfatos. Ou seja, tá vendo esse negocinho preto aqui, ó? Essas ligações? A ATPase ela vai quebrar ele, né? Ela quebra o último fosfato, que é a última ligação, que vai liberar essa energia para realizar a atividade. Então, o ATP ele vai virar um ADP, porque ele vai ser adenosina difosfato. Ele vai ter dois fosfatos, porque um fosfato foi despendido aqui pela ATPase. Então, por quebrar essa ligação, a ATPase ela vai liberar essa energia que vai ser utilizada para realizar as atividades e exercícios físicos, né, do indivíduo. Ok? E essa energia ela vem por meio de três principais vias energéticas, que é qual? Que é o ATP-CP, que está representado aqui de azul na linha, a via glicolítica, que está de rosa aqui, e a via oxidativa, que está de amarelo. Esse gráfico aqui ele representa a interação dessas vias energéticas. O que eu quero dizer com isso? Que essas vias energéticas elas nunca estão exclusivamente sendo utilizadas, ou seja, elas sempre estão ali em predominância, sempre tem outras vias juntamente contribuindo para a produção de energia. Por exemplo, aqui, ó, em 2 minutos de atividade, eu tenho em média aqui 80% de contribuição da via glicolítica, eu tenho aqui um pouco mais de 60%, um pouco mais de 20% da via ATP-CP, então cada uma vai contribuir um pouco aqui para a realização do trabalho, ok? Que vai depender de quê? Da duração do exercício. O ATP-CP é uma energia imediata, né? É uma energia alática, ou seja, não tem um acúmulo ali, a produção de ácido lático. E a via glicolítica, ela é lática, ou seja, ela tem esse acúmulo aí de ácido lático. Mas que, como você já viu em fisiologia do exercício, não é o ácido lático que proporciona fadiga, e sim os íons de H+. Ou seja, quando você produz ali o ácido lático, ele vai soltar substâncias chamadas íons de H+, que são esses íons de H+, que vai dar aquela sensação ali de acidose ali, de fadiga no músculo, ok? E a via oxidativa ela precisa de oxigênio, então ela é chamada de via aeróbia, né, nas mitocôndrias ali, que ela vai ter uma contribuição de energia mais longa, né, como os maratonistas, por exemplo. Okay? E aqui tem um gráfico de dependência metabólica nas diferentes provas e modalidades esportivas, como por exemplo, um chute ao gol, ele tem uma alta contribuição da via ATP-CP, uma baixa contribuição da via glicolítica, uma baixa contribuição da via oxidativa. Um chute ao gol tem em média aí de 2 a 5 segundos, então está ali na linha do ATP-CP de contribuição. Já, por exemplo, olha, vou colocar uma outra aqui, uma maratona, olha, que é mais longa, ela tem uma baixa contribuição de ATP-CP, que é uma energia imediata, uma baixa contribuição de via glicolítica, uma alta contribuição de via oxidativa, porque é uma prova que tem vários minutos ali, chegam a ter até horas, dependendo da atividade. Então esse gráfico ele ilustra basicamente o tempo da atividade e a contribuição energética baseada no tempo da atividade. E aqui esse aqui é um outro gráfico do Gastin, que fala do percentual de produção de energia baseado no tempo também. Então, por exemplo, a atividade de 0 a 10 segundos tem média aí de 94% da via anaeróbia, que é a via ATP-CP e glicolítica, ou seja, que não precisa de oxigênio, tá bom? São as duas aqui que estão representadas. E apenas 6% na via aeróbia. Ou seja, mesmo tendo uma atividade de 10 segundos aqui, eu tenho uma predominância nas vias ATP-CP e glicolítica, que são vias anaeróbias, mas eu tenho uma contribuição mínima aqui da via aeróbia, então não são exclusivas, né? Contribuição de energia, ok? E no decorrer aqui da tabela, vocês veem aqui, né, que tem os tempos, respectivos tempos aqui de segundos,
e o percentual de contribuição de cada atividade, que a gente pode associar com outras modalidades esportivas também, né? Dependendo do tempo aqui, se você souber o gesto motor e o tempo que ela leva para ser realizada. E aqui, essa outra tabela, mostra o tempo necessário para a conclusão de alguns processos bioquímicos no período de descanso. Por exemplo, recuperação das reservas de oxigênio no organismo. Demora em média de 10 a 15 segundos. Então a pessoa às vezes está correndo lá, dá uma descansada para poder, né, ter essa recuperação ali. A recuperação das reservas anaeróbias nos músculos, ou seja, de glicogênio. Então quando a pessoa está fazendo lá o supino reto ou agachamento, o intervalo ele serve para quê? Para restabelecer ali as reservas anaeróbias dos músculos. Então demora em média de 2 a 5 minutos. A eliminação de ácido lático, né? No caso, pensando aí no futebol, né? Dos íons de H+. Então quando o jogador ele vai para o intervalo lá no futebol, os times utilizam estratégias para poder remover esse ácido lático para ele poder voltar a jogar em grande performance ali. Né? E tem outros também, né? A síntese de reserva dos glicogênios musculares, de glicogênios no fígado, que tem mais a ver com a suplementação aqui de carboidrato, que a pessoa tem que comer. Então tudo isso tem representatividade do ATP, ou seja, que é a energia necessária aqui para os processos bioquímicos. E aqui tem alguns artigos que a gente vai discutir agora, que eu vou apresentar para vocês, né, que fala aqui, ó, sobre o efeito de diferentes métodos de recuperação sobre a remoção de lactato no desempenho anaeróbico de futebolistas. Então, como que foi desenhado esse estudo? Foram utilizados, testados 3 métodos. A recuperação ativa, a recuperação, no caso ativa, é como se fosse um alongamento ativo, né? A pessoa faz uns agachamentos, faz movimentos ali nas articulações do quadril, joelho, tornozelo. A recuperação passiva é quando tem um fisioterapeuta ou um colega lá do time que vai estar manuseando ali essas articulações dos membros inferiores, como se fosse uma massagem, um alongamento. E a crioterapia é quando coloca as pernas ali no gelo para recuperação. O que esse estudo mostrou? Que ao comparar esses 3 recursos, a recuperação ativa ela mostrou mais eficiente na remoção do lactato dos jogadores em relação à recuperação passiva e à crioterapia. Então aí o artigo apontou, né, que esse recurso de recuperação ativa ele é mais eficiente para a remoção desse lactato para o jogador poder jogar em alta performance. E ele explica aqui o que? O artigo que o corpo, ao consumir energia, ele deixa subprodutos, no caso do lactato. E estratégias são necessárias para remover, né, para melhorar ali a otimização da sua eliminação. Como o artigo mostrou mais uma vez, que a recuperação ativa ela é eficiente para eliminar esses subprodutos aí, para ter uma melhor performance depois de futebol, né? E, né, no caso, toda essa energia, né, falando de densidade nutricional, do ATP, ela vem de algum lugar. E esse lugar é da onde? Dos macronutrientes. Que no caso, a liberação de energia dos macronutrientes, ela tem uma finalidade. Fosforilar o ADP para voltar a formar o ATP. Ou seja, quando a gente quebra o ATP, ele não vira ADP, lembra nos slides anteriores? Para o ADP virar ATP novamente, eu tenho que consumir energia. Carboidrato, proteína e gordura. Para converter ali, dependendo das vias energéticas escolhidas, que tem relação direta com o tempo da atividade realizada, eu vou estar utilizando para ressintetizar sempre esse ATP. Essa energia nunca é perdida, ela é sempre convertida e transformada. Então, se eu tenho um ATP, eu quebro em ADP, eu vou voltar esse ADP em ATP novamente. Sendo que eu preciso dos macronutrientes, carboidrato, proteínas e gorduras, ok? E para eu utilizar esses macronutrientes no ATP, eu tenho que quebrar eles. Por exemplo, o carboidrato tem que quebrar ali ele glicose, que vai virar glicogênio muscular e hepático, que vai ficar armazenado nos músculos e no fígado, que o corpo vai utilizar para produzir o ATP. Já na proteína, eu quebro ela para transformar em aminoácido, para poder utilizar também em pequena escala. Mas ela tem uma função mais estrutural, né? Ela forma ali mais, né, processos musculares, né, e tudo mais. A gordura eu quebro ali lipídio e em ácidos graxos, que vão estar ali estocados ali nas células de gordura, que ela tem uma alta densidade energética, né? A gordura ela tem 9 ali, quilocalorias de densidade energética, diferente da proteína do carboidrato, que tem 4 ali em média.
Então agora a gente vai falar sobre o consumo dos macronutrientes e a relação do exercício físico. Então, por exemplo, o consumo de carboidrato antes dos exercícios físicos. Qual o objetivo? Basicamente, aumentar as reservas de glicogênio muscular e hepático, que são as reservas que o corpo utiliza para produzir energia, ATP, e proporcionar maior energia imediata durante esse exercício. Então, se eu tenho uma maior reserva de glicogênio, no caso, eu vou ter energia ali por mais tempo para realizar essa tarefa, o exercício. Uma curiosidade que eu coloquei embaixo, apenas uma noite de sono, ela reduz até 20% os estoques de glicogênio hepático no fígado. Então, por isso que quando a gente acorda, a gente tem que tomar café da manhã para poder comer carboidrato e recompor essa energia, esses estoques de glicogênio, que não é utilizado só por exercício físico, ele é utilizado para você viver no seu dia a dia, né? Andar, trabalhar, fazer as tarefas e estudar também. E aí, ainda sobre o consumo de carboidrato antes dos exercícios, a ingestão de carboidratos ela tem uma recomendação ali de 3 a 4 horas antes da atividade, porque ela reduz as chances de fadiga precoce ou de hipoglicemia de rebote, ou seja, quando os níveis de açúcar ali, ele abaixa, ele sobe depois, né, ou abaixa também novamente, que aí a pressão da pessoa ela cai, né, permitindo que as concentrações de insulina retornem aos níveis de repouso antes da atividade. Então, a ingestão de carboidrato de 3 a 4 horas antes, ela reduz ali a chance de você ter uma hipoglicemia de rebote, tá? Hipoglicemia de rebote, pessoal, é diferente de hipotensão, tá? A hipoglicemia tem a ver com o nível de açúcar no sangue, e a hipotensão tem a ver diretamente com a resposta hemodinâmica de pressão arterial, ok? E aqui, ó, a ingestão de carboidrato de 30 a 60 minutos antes, ela é recomendada o consumo de carboidrato de índice glicêmico baixo, né? E usar carboidrato líquido ou que não gere desconforto gastrointestinal. Então você não vai comer um carboidrato ali muito sólido e complexo antes de 30 a 60 minutos de realizar a atividade física, que pode atrapalhar e pode gerar um desconforto gastrointestinal. E já o consumo de carboidrato durante os exercícios físicos pode aumentar a performance, que consequentemente vai afetar o volume total de exercício realizado, né? E ele vai poupar glicogênio que está em estoque no corpo, né? Vai permitir você o rendimento nos minutos finais do exercício melhor. E também, pessoal, o consumo de carboidrato durante o exercício, né, aponta que a frutose e a galactose não é recomendada por não ser bem oxidada durante o esforço físico e por aumentar o risco de redução de performance e desconforto gastrointestinal. Então, é recomendado mais glicose, né, no caso, ou maltodextrina, né, no caso ali, para poder tomar. Já a frutose e a galactose, né, a frutose seria os sucos e a galactose seria o leite, né, não são recomendadas a serem consumidas durante o exercício, que pode lhe afetar a sua performance, gerando um desconforto ali no intestino, ok? E ainda durante os exercícios físicos, em relação ao consumo de carboidratos, sessões de até 30 minutos, não é necessário consumir carboidrato durante exercícios de até 30 minutos. Sessões de 30 minutos a 120 minutos, é recomendado ali 30 gramas por hora, né, 30 gramas por hora de carboidrato de rápida oxidação, né, no caso glicose, e maltodextrina. Sessões entre 2 e 3 horas, é recomendada 60 gramas por hora de carboidrato de rápida oxidação, no caso glicose e maltodextrina também. Então, vocês percebem que aumenta a quantidade de carboidratos do consumo ali para oxidação, né, rápida ali desse elemento. E sessões de mais de 2 horas, de 2 horas e meia para cima, recomenda 90 gramas por hora de carboidrato, no caso de glicose, e não mais de maltodextrina, e sim de frutose, ok?